A temporada de primavera chegou ao fim, e eu não esperava que o anime que mais fosse me empolgar seria justamente uma história. Hoje eu quero falar sobre minhas impressões da segunda temporada de uma história e porque acabou se tornando o meu favorito da temporada. Se você acompanha o canal, já sabe que eu gosto de protagonistas que conquistam tudo através do esforço. E o Will continua sendo exatamente isso. Enquanto todos evoluem usando magia, ele precisa compensar com treino, inteligência e muita determinação. É justamente isso que faz a jornada dele ser tão satisfatória de acompanhar. Logo no início da temporada, Will finalmente tem a oportunidade de subir na torre. Mas existe um último obstáculo. Os testes parecem difíceis. Até chegar na prova do professor Edward. Uma única pergunta: o que é magia? Para qualquer aluno aquilo já seria complicado, mas para alguém que nunca conseguiu usar magia, essa era simplesmente uma pergunta impossível. Quando ele é reprovado, eu realmente fiquei pensando, e agora? Como que alguém que passou tanto tempo lutando para chegar até ali poderia continuar avançando? Na hora o Edward parecia apenas um professor cruel. Mas conforme a história avança, percebemos que, da maneira torta dele, aquilo era uma tentativa de proteger o Will. Ele sabia que para alguém como o Will, sem magia, subir à toa só iria lhe causar sofrimento. Mas o anime não demora muito para mostrar que o exame era o menor dos problemas. E então, a temporada simplesmente acelera. Durante o Festival da Barreira, surgem invasores atravessando portais mágicos. Eles carregam espadas capazes de absorver magia, ou seja, os alto-magos da torre ficam praticamente indefesos. Nesse momento, quem realmente consegue lutar são justamente aqueles que não dependem tanto da magia, os anões e, é claro, o próprio Will. Foi muito interessante ver completamente a lógica do universo. Pela primeira vez, a maior fraqueza do protagonista acaba virando sua maior vantagem. E como se os invasores já não fossem uma ameaça grande o suficiente, surge um Defender, uma criatura extremamente poderosa, que poucos magos seriam capazes de derrotar. A partir daí fica claro que aquilo não era apenas um ataque qualquer. Outro momento que me pegou foi quando o professor Walkner protege o Will. A cena é extremamente pesada. Confesso que achei que aquele seria o fim dele. Quando descobrimos que ele sobrevive, parte do impacto emocional acaba diminuindo. Mas a cena continua sendo uma das mais marcantes da temporada. E sempre que a Elfaria aparece, ela simplesmente domina a cena. Ela confrontando os Magia Vender foi absurdo. Ela transmite aquela sensação de poder absoluto, sem exageros. Cada aparição dela lembra o porquê de ser considerada uma magia Vender. Mas aí chega um momento que muda completamente a temporada. Com a ajuda do Finn, Will finalmente desperta uma nova transformação. E foi impossível não lembrar de toda a jornada dele até aquele momento. Depois de tanto sofrer, depois de tantas derrotas, finalmente ele consegue lutar de igual para igual. Cabelos brancos, muito mais poder, um visual simplesmente incrível. E então acontece uma das minhas cenas favoritas. Elfaria joga para ele uma espada de gelo. E então, o Will finalmente absorve magia suficiente e fica completamente carregado. Naquele momento, é como se estivessem lutando lado a lado. Varinha e espada. Exatamente como o nome do anime promete. É impossível não torcer pelo Will nesse momento. Todo aquele esforço acumulado durante a série finalmente começa a dar resultado. Quando todos passam a reconhecer o valor dele.
A sensação é extremamente satisfatória, porque ninguém pode dizer que ele chegou ali por sorte. Ele conquistou cada passo. Depois de tudo isso e com alguns contratempos, finalmente acontece. Will recebe autorização para subir à torre. Era o objetivo dele desde o primeiro episódio. Desde o primeiro episódio, tudo que o Will queria era chegar até a torre para reencontrar a Elfaria. Foram 2 temporadas inteiras acompanhando esse objetivo. Então, quando esse momento finalmente acontece, é impossível não sentir que toda aquela caminhada valeu a pena. Depois de tanta espera, finalmente vemos o reencontro entre Will e Elfaria. Foi exatamente o tipo de cena que eu esperava, sem grandes discursos, só o peso de tudo que eles passaram separados. E o melhor de tudo, fica muito claro que esse sentimento nunca foi apenas do Will. A Elfaria demonstra o tempo inteiro o quanto se importa com ele. As expressões dela são ótimas. Ela consegue ser extremamente poderosa e completamente desajeitada quando o assunto é o Will. A participação da Carol Green também foi muito boa. Ela ajuda o Will a despertar novamente o poder da Whis. E isso ainda rende um flashback mostrando a infância dele com a Elfaria. Foi impossível não gostar ainda mais da personagem. Ela já era completamente apaixonada pelo Will desde pequeno. E quando parecia que a temporada já tinha entregado tudo, ela ainda guarda mais uma luta absurda. Zell e Elfaria começam literalmente uma disputa para decidir quem ficará com o Will. E isso escalou para uma batalha gigantesca. Foi aí que finalmente tivemos noção do verdadeiro poder de uma magia Vender. Até então, nós apenas ouvíamos falar deles. Agora, finalmente vimos por que eles são tratados como lendas. As magias superiores, as criaturas invocadas, a destruição causada, tudo parecia estar em outro nível. Eu fiquei completamente impressionado com as proporções dessa batalha. Até aquele momento eu não imaginava que um anime conseguiria entregar uma luta desse nível. Foi uma luta insana, mas no fim, nenhum dos dois consegue vencer. Os dois simplesmente acabam sem mano. Então vem uma das cenas mais engraçadas da temporada. Arrow manda os dois resolverem tudo no Jokenpou. E depois de 299 empates, finalmente a Elfaria perde. A cara de decepção dela é simplesmente maravilhosa. No começo do vídeo eu disse que o História foi o meu anime favorito da temporada. E depois de tudo isso, acho que dá pra entender o porquê. Ele entregou a ação, entregou emoção, fez o protagonista evoluir, cumpriu a promessa do reencontro e ainda deixou um ótimo gancho envolvendo os traidores. Claro que não é um anime perfeito, ainda existem alguns problemas na história e no próprio protagonista, mas no fim das contas, eu me diverti demais assistindo. E para mim, isso é o que mais importa. Por isso, o História foi, sem dúvidas, o meu anime favorito dessa temporada. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Para vocês, o História também foi o melhor anime da temporada? Ou teve algum outro anime que superou ele? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e aproveita para conferir os outros vídeos sobre anime que já estão por aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo.